É, galera, o pau comeu solto aí na semana 9, duas brigas generalizadas. Vocês viram aí no início do vídeo a partida entre Jaguars e Bengals e também na partida entre Saints e Bucks, né? Até o AJ Green foi expulso, o jogador do Jaguars também. Uma pancadaria generalizada ali, cenas lamentáveis aí. O pau comeu solto nessa semana 9, vocês viram aí, mas não foi só isso que nós tivemos nessa semana 9, tivemos grandes partidas. Aqui você vai ver os resultados, a classificação, os destaques ofensivos, defensivos e no final do vídeo os melhores momentos também, né? Vamos ver os 5 melhores lances que eu separei aqui pra vocês. Na verdade, hoje foi a NFL que separou os lances, né? Eu só peguei lá pra vocês, porque são lances realmente espetaculares. Antes de começar o conteúdo, já quero pedir desculpas a todos vocês do canal, principalmente quem participa do nosso podcast. Eu não postei no sábado, tive alguns problemas. Achei melhor não postar no domingo nem outro dia, para não quebrar o esquema de todo sábado ter o podcast. Peço desculpas, vou tentar melhorar, não faltar com os vídeos nos dias marcados, que aqui nós temos um compromisso terça, quinta e também aos sábados com podcast. E às vezes eu vou lançar um vídeo de vez em quando, galera. Vamos começar com os resultados, né? Vocês já estão aí há alguns segundos com os resultados na tela, começando na quinta-feira. Ótima vitória dos Jets, 34-21, em cima de um bom time, o Buffalo Bills. Os Texans, né, sem Deshaun Watson, perderam em casa, né, fizeram 14, tomaram 20 dos Colts. Clássico de divisão, enfrentavam um time que estava com uma campanha bem pior, mas não deu para os Texans, né? O Deshaun Watson machucou na semana passada, lesão no joelho, mais um que está fora. A gente já começa a projetar uma divisão sul da Conferência Americana, sem os Texans brigando pela liderança. Vai ser difícil, né? A menos que alguma coisa aconteça assim fora do normal, porque Jaguars e Titans estão liderando tranquilamente nesse momento e vão brigar pela primeira colocação. O Jacksonville Jaguars, que você tá vendo aí, né? 23-7 em cima dos Bengals. Jogou em casa, confirmou, né, o bom momento das últimas semanas. Ótima vitória do Jacksonville Jaguars. Outro time em grande momento nessa temporada, o Saints, 30-10 em cima dos Bucks. Grande partida, o ataque tá funcionando, a defesa recuperando a moral, que nas últimas temporadas sempre foi uma das piores. Ótima campanha do Saints, 6 vitórias seguidas, hein? O New York Giants, né, vocês estão vendo aí, 17 e tomou 51 dos Rams, né? Que vergonha, New York Giants. Time com uma das piores campanhas da NFL, a gente não pode esquecer que o time está completamente desfalcado, mas ainda assim é uma decepção tomar 51 pontos em casa, né? Complicado. E os Rams também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos Rams, destaque nessa rodada 9. O Carolina Panthers fez 20-17 em cima dos Falcons. Clássico de divisão, Ken Newton jogando muito, né? Dando de louco, encarando a marcação, entrando na endzone, voando na endzone. Tem lance dele aqui nesse vídeo, você vai ver. E os Falcons, hein? Meu amigo Julio Jones, que drop maldito foi aquele, hein? Nossa, foi triste aquele lance, um touchdown fácil, né? E ele acabou perdendo. Não é a melhor temporada do Julio Jones, os Falcons oscilando bastante. Ali embaixo, mais um atropelamento, né? O Philadelphia Eagles fez 51-23 nos Broncos, né? A gente tá falando do melhor time da NFL atualmente, que são os Eagles, e os Broncos, que tem uma das melhores defesas, né? Nas últimas temporadas tem sido uma das melhores defesas da NFL e tomou 51 pontos dos Eagles, né? Teve um momento aí que a diferença estava muito maior do que foi no final do jogo. Os Titans receberam o Baltimore Ravens, fizeram 23-20. Mais uma vez o Joe Flacco lançando mais interceptações do que o normal, 2 interceptações nesse final de semana. E tá complicado para a franquia aí de Baltimore. Os Ravens estão bem longe dos Steelers e bem longe de conquistar uma vaga nos playoffs. O 49ers tá aí, né? Mais uma vez perdendo. 9 jogos, 9 derrotas, o pior time da NFL agora, né? Estatisticamente é o pior time, é o que mais perdeu. E os Cardinals, né? Ótima partida do Adrian Peterson, né? Jogou muito bem e ajudou o time a vencer, mesmo sem marcar touchdown. Os Seahawks perderam em casa, né? O time fez 14, tomou 17 para os Redskins. Aí, ótima partida do Washington Redskins, mas também a gente tem que citar a contribuição do kicker do Seahawks, que praticamente deu a vitória para o Washington. Os Cowboys, tá aí, ó, 28-17 em cima dos Chiefs. Os Chiefs que era a sensação, né, da NFL. Agora é um time comum, os Cowboys vencendo muito bem, ótima partida. Os segundanistas continuam jogando muito bem lá em Dallas. Os Dolphins fizeram uma partida melhor do que da última vez, é óbvio, né? Pontuou pelo menos, fizeram 24 pontos, tomaram 27 dos Raiders. E a vitória que coloca aí os Raiders ainda sonhando com vaga nos playoffs. Boa vitória lá em Miami. E os Packers, né, que a gente já sabe, tá sem o Aaron Rodgers, né, jogando em casa, perderam para os Lions 30-17 para a franquia de Detroit.
Ótima vitória dos Lions fora de casa, e os Packers a gente imagina que não vai ser mais do que isso, né? Pode ser que vença 1 ou 2 jogos aí, mas pensar em classificação com os Vikings jogando bem é complicado para a franquia de Green Bay. E nós temos aí os destaques positivos, Jacksonville Jaguars, né? Mais um final de semana com boa vitória, o time brigando pela primeira colocação na sua divisão. Los Angeles Rams com um dos melhores ataques da NFL, né? Jogando muito, quarterback vai ser o destaque aqui, você vai ver daqui a pouco. Então os Rams atropelaram o fraco, pelo menos nessa temporada, fraco New York Giants. Nós tivemos o Saints com a 6ª vitória seguida e o Philadelphia Eagles, que é o melhor time da NFL atualmente, 8 vitórias e 1 derrota. Os Giants estão aí entre os destaques negativos porque foram atropelados em casa, né? Uma falta de respeito dos Rams e na casa dos Giants de fazer o que fizeram lá, né? Os Broncos estão aí também, destaque negativo para a defesa, né? Que cedeu 51 pontos para o melhor time da NFL. A gente sabe que é o melhor time da NFL, mas ceder 51 pontos não é todo dia que a gente vai ver isso, principalmente em uma das melhores defesas dos últimos anos na NFL. São Francisco 49ers, acho que eu nem preciso falar porque que está entre os destaques mais uma vez. O time ainda não venceu, é o pior time, é o que mais perdeu na NFL, e o Tampa Bay Buccaneers está aí também, porque a gente esperava muito mais do Tampa, né? Esperávamos pelo menos um time que brigasse por vaga, chegasse às últimas semanas com chance, mas parece que o time não vai chegar, né, às últimas semanas com chance de playoffs. Então o time está entre os destaques negativos. As classificações, na divisão norte a gente já tem um time encaminhando a sua classificação. Pittsburgh Steelers nem jogou na rodada e venceu, né? Como é que pode, né? Os Ravens perderam, os Bengals perderam, ali os Browns também, olha aí, os Browns não perderam nessa rodada, hein? Uma boa semana 9 para a franquia de Cleveland, mas a divisão norte bem encaminhada, né? Lá na divisão sul, Titans e Jaguars, vocês estão vendo, brigando pela primeira colocação. A divisão oeste, a gente vê os Chiefs ainda sobrando, porque teve um início sensacional, mas os Raiders já estão começando a encostar, os Broncos e os Chargers, principalmente os Broncos ali decepcionando. Na divisão leste, acho que não tem muito que a gente comentar, já que os Patriots não jogaram na rodada, mantêm a liderança. A gente vê o Bills perder um jogo de divisão para os Jets e os Dolphins perdendo mais uma, né? Segunda derrota seguida dos Dolphins. Lá na Conferência Nacional a gente tem os Vikings liderando a divisão norte, né, tranquilo, os Lions tentando encostar, mas tá oscilando bastante. Packers e Bears, a gente não sabe o que vai ser, né? Os Bears porque não tem um time tão bom, apesar de ter um quarterback novato que é um futuro grande jogador. Os Packers, do jeito que tá, sem o Aaron Rodgers, é difícil imaginar que o time vai brigar. Lá na divisão sul, os Saints continuam na liderança, tem 6 vitórias, 2 derrotas, só que o Carolina Panthers está coladinho. Os Falcons decepcionando, os Bucks mais ainda, né? Lá na divisão oeste, olha aí a surpresa, mais uma vez, a gente já tá na semana 9 e os Rams continuam liderando ali, né? Vai trocando a liderança com os Seahawks, os Cardinals estão ali, né, bem morno nessa temporada, e os 49ers, o pior time da NFL. Que decepção, né, pro time lá da Califórnia. Os Eagles, melhor time da NFL, olha aí, 8 vitórias, 1 derrota. Os Cowboys tentando correr atrás dos Eagles. A gente sabe que tem algumas semanas pela frente, mas se os Cowboys manter uma boa campanha, pode tentar a classificação via Wild Card, não precisa ser campeão de divisão. Os Redskins estão ali também tentando, né, vai brigar pela classificação via Wild Card, e os Giants decepcionando aí na divisão leste. Depois de mostrar a classificação, vamos aos destaques. Primeiro, os destaques ofensivos. Jared Goff, olha aí, ó, quarterback dos Rams, que final de semana, né? 4 touchdowns, 311 jardas. Não foi o cara que lançou mais jardas, mas foi um dos principais jogadores. Pra mim, coloquei ele aí porque acho que ele foi o principal quarterback nesse final de semana. Entre os corredores, Matt Forte dos Jets também, pra mim, uma excelente partida, 2 touchdowns, 77 jardas, mais um que não teve liderança de jardas nessa semana 9, mas ele foi fundamental para a vitória dos Jets, né? E o Hilton, wide receiver dos Colts, com 2 touchdowns, 175 jardas, esse sim, um dos líderes de recepção de passe nesse final de semana. Grande partida do Hilton aí pelos Colts, que venceu. Outro jogador dos Colts, agora aí é os destaques defensivos, né? O Jabal Sheard, outside linebacker, 3 tackles, 2 sacks, 2 fumbles, sensacional a partida desse defensor aí que tem esse cabelo sensacional. O Reuben Foster, linebacker dos 49ers, 13 tackles, foi um dos líderes de tackles aí na semana 9, boa partida apesar da derrota. E o Bob Wagner, também linebacker dos Seahawks, mais um que perdeu, mas que fez uma boa partida, 10 tackles, 1 sack, um pouquinho mais, né, com a ajuda do kicker o time do Seahawks teria vencido a partida. E agora nós vamos ver os melhores lances desse final de semana. Em quinto lugar, essa jogada dos Colts aí. Perceba
Que grande lance, olha só, ele recebe a bola ali, lá no campo de defesa, avança, corta a marcação, aí a gente pensa, bom, a jogada acabou, mas não, ele não foi tocado. Mas que falta de atenção da defesa do Houston, né? Finalzinho do terceiro quarto e o time pontuando aí graças a uma falha da defesa. Olha aí o Kenilton, pra vocês, esse é loucão, né? Não tem medo de contato, voa, ele se expõe demais, né? A gente, de certa forma, até tem um pouco de medo quando ele começa a correr com a bola, mas é bonito de ver um quarterback que tem essa coragem de encarar a defesa. Olha só, ele foi pra dentro, né? E conseguiu colocar a bola na linha da endzone, touchdown aí para os Panthers, grande lance do Kenilton, quarto lugar aqui, esse grande quarterback. Olha aí, o terceiro lugar é dos Dolphins, olha essa recepção com uma mão só, sensacional, né? Grande jogada nesse último final de semana, esse lance que foi espetacular, essa recepção, né? Nós tivemos também um grande lance lá no jogo dos Redskins, olha só essa jogada, recepção e ele conseguindo ali fazer uma grande jogada. Os Redskins que venceram os Seahawks, que recepção, né? Complicada, a bola ela foi mais fundo do que talvez eles esperavam, mas ele se jogou e conseguiu fazer a recepção. Em primeiro lugar, essa linda jogada dos Chiefs que perdeu, mas olha só, cronômetro zerado, segundo período, já ia pro intervalo. Os Chiefs conseguiram um touchdown espetacular e uma falha também dos Cowboys, né? Mas foi uma grande jogada esse lance que rendeu ao Kansas City Chiefs o primeiro lugar entre os lances aqui que eu separei para vocês, que a NFL separou. Espero que vocês tenham curtido aqui o resumo da semana 9. Se curtiu, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte do canal Play Action Brasil. E eu espero você no próximo vídeo, galera. Até mais!